Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A gente orienta a adquirir esse livro, que é muito bom. O link está embaixo para que vocês acessem e adquiram, tá? Ele é um livro que vocês podem usar a todo momento, porque é uma referência para o autoconhecimento, né? E oferece ferramentas para a autotransformação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo, mas a segunda parte, que fala sobre os danos imediatos e remotos decorrentes das fugas psicológicas. E no nosso encontro passado, a gente comentou sobre como que se dá, né? Como que ocorre as fugas psicológicas, né? Então, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente falou, né? O sistema nervoso central, ele tende a captar, né, essas cargas emocionais e ele vai diluir ou transferir para outras partes do corpo todo esse conteúdo, né, através de hormônios como adrenalina. Só que o que acontece? Quanto mais a gente tem essas descargas emocionais negativas, os nervos eles vão ficando sobrecarregados, né? Então, por um sistema de defesa, é feito uma transferência desse conteúdo para o nosso inconsciente. E todas essas cargas emocionais que a gente está se referindo são exatamente aqueles confrontos, aqueles desafios que a gente na vida, no dia a dia da nossa vida, que a gente procura deixar para lá, não pensar, não resolver aquilo. A nossa tendência é deixar para depois, imaginando que aquilo lá vai ser desintegrado, né? Vai sumir, vai evaporar. E não, isso vai ser transferido para uma oportunidade futura, às vezes com mais dificuldade ainda, né? Essa atitude de transferir para depois, não pensar naquilo, não resolver aquilo, é uma atitude irresponsável na qual a gente deixa de avaliar as nossas necessidades, né, a necessidade de crescimento do indivíduo, ignora as nossas possibilidades de crescimento e a gente vai procurando não pensar nisso, então não desenvolve a nossa capacidade também de discernimento. E isso é um movimento contrário às leis da vida, às leis do progresso, né? E a gente vai meio que resistindo a isso. Quanto mais resistência, mais situações vão sendo apresentadas na nossa vida que vai forçar uma mudança, né? Então é aquela história do círculo vicioso, né? A pessoa ela não encara os fatos, né, adequadamente, né? Então ela procura transferir responsabilidade para todo mundo, dos seus desencontros, dos seus fracassos, e aí ela vai meio que se afastando dessa realidade, vai se entristecendo, se amargurando, né? Então se afasta da família, afasta dos amigos e cria uma energia tão tóxica dentro dela que a tendência é processos depressivos que tendem a se tornar mais e mais complexos. Então, Joana de Ângeles, ela a todo momento ela esclarece que a gente não tem crescimento quando a gente decide ficar parado, né? Ou recuar, né? Diante a esses exercícios da vida. Então, é necessário isso, para que a gente encare aquela experiência que está nos convidando a olhar
com mais atenção ao que está acontecendo com a gente, por que aquilo está incomodando tanto, quais são as emoções que afloram em mim que fazem com que eu recue, que eu não verifique isso, tá? Uma das emoções que ela é extremamente influenciadora nesse processo de fuga é a culpa, né? E a gente vai ver hoje como isso acontece, né? Então, eu vou lendo um pouquinho e aí a gente vai conversando, tá bom? Peço licença para vocês, porque é um aprendizado também que eu estou adorando, porque isso faz com que eu reveja todos os meus valores, identifique as minhas emoções. Então, está sendo assim, muito gratificante para mim, Cláudia Molina, nesse livro. Então, por isso que eu todo o nosso empenho de poder passar isso para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai passar um pequeno trecho. Aqui a gente fala o seguinte: encontramos claras explicações de Joana de Ângeles a respeito da busca pela comodidade ilusória através de escolhas em ações já conhecidas pelo indivíduo, recuando diante das oportunidades de progresso e as possibilidades para a conquista de um conhecimento mais profundo de si mesmo. Então, dentro dessa introdução que eu passei para vocês, da primeira parte do primeiro capítulo, essa comodidade, né? A vida tá tudo ok pra gente, né? Tá tudo bem. De repente, a casa cai, né? Acontece perda de emprego, doença, né? Desencontros amorosos. Tem um monte de situação que a pessoa fala, mas eu procuro ser uma boa pessoa, eu rezo, eu faço isso e tal. E não é bem assim, né? Aqui, tudo que a gente faz de procurar ser uma boa pessoa não vai retirar do nosso trajeto os exercícios que a gente tem que passar. Logicamente, nossas atitudes voltadas para o bem, elas vão nos auxiliar a enfrentar esses desafios, a passar por esses exercícios de uma forma muito mais fácil do que uma pessoa que não está nem aí com nada, só pensa no material e, né, é extremamente irresponsável. Então, aqueles exercícios, eles vão acontecer na nossa vida de uma forma ou de outra. Eles já estão no nosso processo reencarnatório, né? Eu comentei com vocês, antes da gente reencarnar, já é avaliado tudo que a gente precisa passar. Então, as pessoas, o lugar, né, todas as situações, elas são todas estudadas para que aquela reencarnação seja extremamente proveitosa. E mesmo com todos os exercícios que podem, no primeiro momento, serem considerados difíceis, aquela pessoa, quando encara de uma forma otimista, corajosa, perseverante e com fé, ela recebe muita ajuda mesmo, em todos os sentidos. E então, essa comodidade, ela é algo que a gente precisa estar sempre avaliando e vendo. Ninguém cresce parado, ninguém cresce nessa comodidade, nesse marasmo. E essas possibilidades de crescimento são oferecidas, exercitadas e adquiridas com esses desafios, né? Igual uma resistência de um exercício físico. Quanto mais carga que a gente coloca ou um condicionamento mais que exija mais do corpo físico, mais o organismo vai trabalhar para oferecer positivamente a resposta. Então aqui ela fala o seguinte:
Quando por uma ou outra razão resolve-se pela acomodação ao já feito, ao já conhecido, deperece-se a energia vitalizadora e empobrece a existência, que tem por finalidade precipua o enriquecimento pela sabedoria. A Joana de Ângeles coloca isso de uma forma maravilhosa, porque nessa acomodação, né, que tá tudo certo para mim, eu já tenho uma rotina, eu já sei como tudo tá funcionando na minha vida, eu não tenho crescimento nenhum, né? Então eu vou fazendo sempre as mesmas coisas. Isso é um processo de empobrecimento da vida, né? Porque os estímulos, eles vão acontecendo para que haja o crescimento espiritual, né? Então, dentro desses estímulos estão exatamente aqueles pontos que a gente está precisando desenvolver na nossa vida, né? E as emoções sinalizam isso. Por exemplo, uma situação, às vezes, que a gente está tendo um desentendimento com uma pessoa. A gente tem que olhar de uma forma mais ampla por que eu estou tendo aquele desentendimento com aquela pessoa. O que aquela pessoa está me apresentando que me incomoda tanto, né? E isso exige da nossa parte assim, um afastamento no sentido de você não se envolver em relação àquela situação e olhar de uma forma bem ampla, né? E é um exercício diário. Então, aqui ela coloca o seguinte: o caráter infantil e imprudente vai se formando à medida que se tendencia às práticas irresponsáveis diante dos desafios considerados insuperáveis pelo indivíduo, que escolhe a fuga para o mundo imaginário que o protege sem exigir confrontos em relação à realidade. Isso que a gente colocou, adaptando um pouquinho o que ela está falando no livro, porque esse mundo imaginário, né, essa coisa, amanhã eu penso nisso, né, eu não vou mexer com isso não, eu vou, né, e vou protelando, né, ou eu vou desistindo, né, então eu me afasto daquela situação, me afasto daquela pessoa, e eu vou me ausentando, eu vou colocando todo esse conteúdo que eu não resolvi, numa ideia de que vai se resolver por si só, né? Não é assim que funciona, né? E aí essa tendência da gente colocar as coisas para debaixo do tapete vai ficando tudo arquivado no nosso inconsciente. E ele vai identificando todos os outros processos que a gente vai ver pela frente como ameaçadores. Mas vamos lá. Joana de Ângeles aponta que a culpa ancestral localizada no inconsciente atormenta o indivíduo, condicionando a expectativa de algo ameaçador, indicando a fuga frente aos compromissos mais efetivos. Foi o que a gente acabou de falar, né? Essa tendência a gente colocar no inconsciente, né? Deixar para lá, não resolver e procurar manter a nossa comodidade, isso está muito ligado, atrelado às nossas experiências do passado, mal sucedidas, né? E dentro dos nossos estudos que a gente faz aqui, né, dentro do nosso canal, dos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram, a gente sempre está colocando isso para uma reflexão, né? A gente tem vários ensinamentos que eles não foram devidamente acolhidos, aprendidos. Então, passa-se uma reencarnação, vem outra, e aquele propósito de amadurecimento espiritual é novamente oferecido.
pelas leis divinas, pela sabedoria do nosso Pai Criador. E você sempre procurando olhar dessa forma, não tem por onde eu ir, eu preciso resolver isso. Automaticamente a gente é envolvido por uma força divina, né? A gente tem a ajuda dos nossos mentores espirituais, a gente tem ajuda divina, tantas coisas que nos auxiliam, né? Vai nos dando suporte para poder enfrentar aquele desafio. Então há todo um alerta quando se ignora a responsabilidade, postergando-a para o futuro, agregando maiores aflições em decorrência da reencarnação. Então, quanto mais a gente evita esse autoconhecimento, essa situação que está se apresentando, que exige um esforço maior nosso, né? Um conhecimento a respeito das nossas emoções, dos nossos conceitos, né? Revendo tudo isso, quanto mais a gente deixa para lá, mais tende no futuro a agregar situações aflitivas, né? Isso é uma lei clara, é uma lei do universo, né? Não há um processo retroativo, sempre indo para frente, né? Só que o que você não fez é igual os nossos alunos, né? Eles, às vezes, eles não dão devida atenção no primeiro semestre e vai indo, tirando nota baixa. Quando vai acontecer por exemplo, uma recuperação, ele, em vez de estudar só aquela matéria, não, ele vai estudar todo o material do ano inteiro. E assim na vida espiritual, né? A gente tem que entender que quanto mais a gente ter esse posicionamento corajoso diante da vida, e principalmente com fé, acreditando, mais assim o processo vai ser harmonioso, equilibrado e tranquilo. A inadequação e a baixa autoestima são reflexos da desistência das realizações que exigem maior esforço. O indivíduo se reconhece incapacitado de avançar os seus próprios empreendimentos e com o tempo vai adoecendo, tornando-se desgostoso e aborrecido, por se sentir traído por amigos os quais não estão aptos a conviver com pessoas que são omissas, indecisas, indisponíveis nos momentos em que elas mais precisam. Não é difícil, né, encontrar pessoas assim, mas aí a gente também tem que analisar a gente. Será que em algum momento a gente criou essa rota de fuga, né, e teve essa reação, né? Então as coisas não deram certo pra gente, não foi do jeito que a gente quis, ocorreu então esse afastamento e a gente começou a identificar os nossos amigos, os nossos familiares como opositores desse processo, né? Então aí a transferência de responsabilidade, né? E Joana de Ângeles, ela fala que é claro isso. Ninguém gosta de ficar com uma pessoa que atrai essa energia, que vive nessa energia. Uma pessoa que ela não está pronta para agir, para ser parceira e companheira naqueles processos da vida. Uma pessoa que sempre está recuando, sempre está indecisa, não quer se expor a nada, não quer crescer, não quer amadurecer. Por mais amizade, por mais afeto que você tenha a essa pessoa, automaticamente o indivíduo vai procurando estar em ambiente que ele se nutra, que ele aprenda, que ele cresça, né? Então isso é natural, né? Isso é muito natural e a gente precisa estar muito atento a isso,
para que a gente não seja essa pessoa que foge dos compromissos, das responsabilidades, né? E de se posicionar diante a vida para que aquele grupo que está com a gente se sinta seguro, se sinta bem, né? Porque o crescimento não é só meu, é de todos que estão junto comigo. Evidentemente, se busca afinidade com companheiros que são corajosos, entusiasmados e responsáveis. Empenhar as forças, as emoções na busca da harmonia é o ideal para conseguir o êxito do ser humano. É aquilo que a gente comentou, não é? Todo mundo tem essa alegria, né? Esse bem-estar de estar do lado de uma pessoa que te motiva, né? Que vai para frente, que te impulsione, otimista. Então, isso é natural, né? E quanto mais a gente procurar se empenhar em observar essas emoções, né, que estão, né, sendo manifestadas dentro da gente, mais há o enriquecimento, né? Se agrega mais experiências em todos os sentidos, né? Para quem está perto da gente e para a gente mesmo. Joana de Ângeles esclarece que não deve ser considerado sacrifício ou empenho quanto ao sentimento e relaciona a ideia de um herói que, ao tombar em campo de batalha, não deve ser considerado vitimado, mas sim honrado pelo gesto nobre de doação à existência. Eu achei essa colocação dela, né, quando ela menciona, né, o fato de um herói caído no campo de batalha, que não é vítima, e sim um herói, né, um honrado, né, por sua doação. Isso me fez lembrar dos momentos em que eu caí, dos momentos em que eu me machuquei, emocionalmente falando, e nos momentos que eu tive coragem, pedi ajuda, tive ajudas e segui em frente e fui adiante, né? E isso é muito bom, né? Eu passando para vocês essa experiência, o orgulho, no caso, é um dos maiores vilões, principalmente para mim. O orgulho, a vaidade. E toda vez que eu tive um não, toda vez que eu fiquei decepcionada com alguém, foi um processo muito grande de transformação dentro de mim, né? Porque a primeira coisa que surge é a gente se achar vítima, né? Vítima do desentendimento, vítima da situação, e aí vai. Mas quando a gente reúne forças e segue em frente, nossa, o resultado é maravilhoso, né? Essa é a vitória. Talvez quando a gente morra no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, né? Na nossa ilusão, né? E tantas outras coisas aí. E quando a gente morre nesse sentido e a gente ressurge de uma forma mais verdadeira, real, né? Eu acho isso uma coisa para a gente se refletir bastante. Aqui, a Joana de Ângeles conta a história, né? Ela relata a história de Solon. Né? E eu peço novamente licença para vocês, para poder ler para vocês como que é essa história. Então, ela comenta o seguinte, né? Conta-se que Solon, o maior sábio da Grécia no seu tempo, em um banquete que lhe foi oferecido pelo rei Creso, em Sardes, capital da Lídia, teria sido interrogado pelo monarca, tido como o homem mais rico do mundo naquela ocasião, para que informasse quem, na sua opinião de viajante ilustre, seria a pessoa mais feliz da Terra.
Sem perturbar-se, o pensador, após ter estado na sala dos tesouros reais, referiu-se que houvera conhecido em Atenas um jovem de nome Telos, que após cuidar da genitora enferma, acompanhando-o até a morte, entregou o restante da existência à defesa de sua cidade. Algo frustrado, o rei vaidoso retornou à carga, indagando-lhe então quem seria a segunda pessoa mais feliz do planeta, recebendo outra resposta desanimadora, quando foi afirmado por Solon que ele houvera conhecido 2 jovens em Atenas cuja existência fora notabilizada pela elevação moral e pela grandeza de sentimentos, que se imolaram por defender a cidade. Sentindo-se subestimado, o rei Cresso, que confundia poder com harmonia interna propiciadora da felicidade, não escondeu a desconsideração em que passou a tratar o convidado, dele havendo escutado que nunca se olvidasse do castigo do tempo, isto é, da fatalidade da própria vida, que altera os comportamentos, ocorrências, circunstâncias, de maneira tão prodigiosa quanto inesperada. E Cresso, na sua guerra trágica contra Ciro, rei dos persas, viu sua cidade incendiada, seus tesouros roubados, sendo preso e levado à fogueira. Quando se referiu a Solon, por justo momento que passava o conquistador, que simpatizava com Filósofos, indagou-lhe a causa pela qual enunciara que o sábio tinha razão. Explicando-lhe que houvera acontecido, Ciro foi tomado de compaixão pelo vencido, libertando-o enquanto exclamava a respeito da possibilidade de algum dia cair na mesma situação de Cresso, esperando receber complacência do seu triunfador. Então ele nomeou seu auxiliar, que lhe prestou relevantes serviços e continuou o trabalho na corte persa após a morte de Ciro, quando foi substituído pelo seu filho Cambises. Maravilhoso isso, né? E aqui ela finaliza essa parte do texto, dizendo que o progresso atua sobre tudo e todos, e o tempo é evidência desse fato. Então, a fuga diante a responsabilidade é punida com tormentos aos que recuam diante dos seus deveres, e a paz é a recompensa da vitória da luta dos que impõem a vontade sobre os transtornos e conflitos. Então, olha que legal essa colocação, né? Os tormentos cada vez mais intensos na vida. Então, a gente vê os bloqueios, né, que a gente tem nos nossos corpos, na nossa consciência, que ela é tão pura e limpa. E aí, as nossas existências, né, frustradas, as nossas experiências negativas, os nossos traumas, tudo isso vai criando bloqueios para que aquela luz divina, aquela inspiração não chegue até nós. E aí, esse indivíduo, ele vai ficando cada vez mais enfraquecido, subnutrido, né, energeticamente, infeliz, adoecido em todos os sentidos, chegando até o corpo físico. Toda essa situação de desequilíbrio, ela é o reflexo dessa rebeldia, dessa falta de coragem de enfrentar esses desafios, esses exercícios da vida. Ao passo que quanto mais a gente tem essa fé, essa coragem, né, de seguir em frente, de avaliar tudo com um verdadeiro olhar, a gente vai tendo paz, não importa onde você esteja, com quem você esteja. Essa paz, ela é uma coisa assim que é indescritível, não tem como a gente tentar falar por palavras, mas é a riqueza espiritual.
né? Não falta nada para aquele indivíduo que conquista isso, conquista essa paz. Então é isso, pessoal. Eu estou muito feliz, né? E esclarecendo que esses estudos é aos pouquinhos mesmo. Nossa mentora espiritual, Vó Sebastiana, falou: é um passo de cada vez. Então, por isso que eu falo para vocês: acesse o link, adquira um livro, para a gente ir estudando juntos e aos domingos, às 16 horas, no Instagram ou pelo YouTube, a gente se encontra para conversar sobre isso, né? Que é muito bom a gente conversando e a gente entendendo todos esses processos que acontecem na nossa vida. Nos nossos últimos encontros, a gente avançou muito, né? Então eu desejo para vocês boas reflexões, né? Muita paz e muita força e muita coragem para vocês vencerem todos os desafios. Gratidão e namastê!